O ar pareceu segurar a respiração por um instante, como se algo invisível tivesse se aproximado da sua porta e tocado a maçaneta com dedos frios, pedindo licença para entrar e mudar a sua vida de um jeito silencioso e profundo. Você não sabe explicar, mas sente que uma notícia antiga, escondida em folhas verdes e metal brilhante, está vindo ao seu encontro. É um chamado entre a terra e o céu, entre a mão que planta e o coração que espera, entre o medo que trava e a coragem que abre caminho. Há sinais que a gente finge não ver, há respostas que chegam disfarçadas de gestos simples, e hoje você vai ouvir uma delas. Com a calma de quem senta para conversar com um amigo e com o respeito de quem sabe que o sagrado sussurra, não grita. Respire fundo. Se a sua vida pediu um socorro, se a conta não fecha, se a sorte parece atrasada, se o medo pôs correntes no seu bolso, venha comigo até o fim, porque o que está guardado para você tem raízes de ferro e brilho de ouro. Se a sua fé acendeu uma faísca agora mesmo, deixe essa faísca virar chama. Depois desta abertura, escreva nos comentários: eu abro minha vida para a providência. Diga de onde você está assistindo e, se sentir no coração, deixe seu like e se inscreva para eu saber que você está dentro dessa corrente de oração e foco. Assim a gente caminha junto, passo a passo, e o bem se multiplica no silêncio que protege o milagre. O sol levantava como quem empurrava um portão pesado, e o bairro inteiro parecia acordar devagar, cansado de tantos meses apertados. Raimundo, pedreiro de mão firme e palavra curta, olhava a geladeira quase vazia e contava moedas com os olhos, como quem tentava esticar os dias com a força do pensamento. O rádio antigo estalava canções de um tempo mais doce, e ele riu sem graça do próprio retrato no vidro da janela. Um homem de trabalho, de calo na palma, de conta atrasada e ombro tenso. No canto da cozinha, uma plantinha esquecida pedia água em silêncio, e Raimundo, sem pensar, virou sobre ela o restinho do copo. Nem eu tô bebendo direito, mas toma um gole, coitada. Foi quando ouviu do lado de fora uma cantiga de feira, dessas que parecem trazer um fio de alegria amarrado em cada sílaba. Espada de São Jorge, folha de guerreiro, afasta o mal, abre dinheiro. Ele chegou à calçada e viu uma moça com vestido florido e sorriso firme, o tipo de rosto que carrega um segredo bom. Moça, isso aí corta azar mesmo? Corta o que é torto e chama o que é direito, seu moço. Ela respondeu pousando os olhos nele como quem lê uma carta. Planta, dá um presente simples para São Jorge e deixa ele trabalhar. Raimundo coçou o queixo, chamou de volta o pouco de coragem que tinha e trocou 2 notas por uma muda verde, reta, daquelas que parecem espada de soldado em posição de sentido. No quintal pequeno, a terra esperava com sede. Ele abriu um buraco, assentou a planta como a gente assenta um tijolo de alicerce, tampou o fundo, firmar a base e disse baixo, mas decidido: se essa folha é de guerreiro, então guerreia por mim. Corta o que me fecha, abre o que me pertence. À noite, sonhou com um cavaleiro de branco e vermelho, brilho de luar na lâmina, cavalo de olhos de fogo. A espada tocou a terra e a voz veio limpa: quem planta fé, colhe providência. Quando o dia nasceu, alguém bateu no portão com pressa de boa notícia. Era Zé Cardoso, o dono do armazém. Precisava levantar um muro, queria serviço limpo, pagava adiantado. Raimundo sentiu a gravidade mudar dentro do corpo, como se os pés ganhassem chão de novo. Na semana seguinte, veio um segundo trabalho, depois um terceiro, e o pote de moedas começou a fazer barulho. Um domingo, varrendo a área, ele viu um ponto dourado na terra, ali, junto ao pé da planta. Uma moeda novinha, luzindo sem explicação. Raimundo não perguntou nada pro vento, só encostou a moeda na base da espada verde e disse com respeito: se o céu mandou, o céu sabe por quê. Eu recebo, eu agradeço, eu retribuo. Daquela manhã em diante, Raimundo criou um hábito simples como pão de padaria. Molhava a planta, tocava a terra, enterrava uma moeda e deixava o coração falar sem barulho. Os vizinhos que primeiro riram passaram a pedir conselho. Gente que encostava a mão na folha dizia sentir um arrepio bom, como se uma linha invisível ligasse aquele quintal a um lugar alto. O pedreiro, que sempre foi de poucas palavras, aprendeu uma frase para repetir quando o medo soprar a vento gelado. A espada corta o mal, e a fé corta o medo. É um medo que fecha a porta do dinheiro. A vida não virou festa de um dia para o outro, mas ganhou trilho. O trabalho veio, as contas se alinharam e o homem da casa de portão baixo passou a dormir com a janela aberta, porque a alma finalmente respirava. Numa noite de chuva que tamborilava no telhado como dedos impacientes, Priscila fechou o salão de beleza e apagou as luzes devagar, como se cada clique fosse um adeus. Tesouras caladas, escovas paradas, sonhos em cima do balcão esperando por clientes que não chegavam.
Ela se viu no espelho e achou o rosto mais pesado do que devia para a idade. Não era vaidade, era cansaço de guerra. O barulho da água pingando em um balde no canto parecia zombar do caixa vazio. Foi quando uma moeda rolou sozinha pelo chão e parou bem aos seus pés. Priscila se abaixou, tomou a moedinha na mão, viu o brilho novo e uma data antiga, o ano em que abriu o salão. Tá de brincadeira comigo, né? Disse entre riso e lágrima. Dormiu com a moeda dentro da fronha, como quem guarda um segredo no travesseiro, e sonhou com um homem de olhar manso, roupa simples, mãos marcadas como mapa de dor e amor. Ele segurava uma folha verde e no meio havia um ponto de ouro. Confiança cria a raiz segura o fruto. De manhã, Priscila procurou a planta certa. Espada de São Jorge. Mostrou a tela do telefone e a lembrança da mãe voltou feito perfume de café. Na feira, escolheu uma muda firme. Trouxe para a porta do salão, ajoelhou como quem pede permissão, enterrou a moeda e falou com clareza. Guerreiro de Deus, tira o peso do meu caminho, que minha mão volte a ter fila e meu trabalho volte a ser bênção. No primeiro dia, nada. No segundo, silêncio. No terceiro, o telefone tocou como um sino. Dona Teresa voltou, trouxe a filha, vieram as vizinhas, repassaram o contato e a cadeira giratória passou a girar de novo. E quando a última cliente foi embora, Priscila abriu o caixa e, entre as notas, havia uma moeda dourada idêntica daquela manhã. Ninguém lembrava de troco assim. Ela sorriu, acendeu uma vela ao lado da planta e conversou com a noite. Eu entendi. A fé trabalha no mesmo turno que a tesoura. A rotina criou uma música nova. Às sextas, ela enterrava uma moeda fresca, varria a calçada como quem limpa a mente e agradecia, antes de contar. O salão, que antes parecia uma sala triste, virou lugar de conversa boa, cheiro de lavanda e riso leve. Gente que entrava só para olhar a planta saía levando corte, cor e esperança. Uma cliente perguntou, "Você não tem medo de perder tudo de novo?" Priscila respondeu sem pressa. Quem rega a raiz não teme a estiagem. Quem enterra gratidão, colhe e volta. E naquela janela passaram luas cheias, e em cada uma delas a moeda parecia brilhar por baixo da terra, dando um recado só para quem sabe ver. Noutro canto da cidade, onde as ruas são velhas e o vento conhece cada telha pelo nome, seu Ambrósio, 73 anos, inventava coragem para mais um dia igual. A aposentadoria tinha pouco fôlego, os remédios comiam um pedaço grande do mês, e a casa simples falava com ele em rangidos de portão e cheiro de lembrança. Na cristaleira, um retrato de um santo de olhos mansos guardava a chama de uma vela pequena, acesa todas as manhãs. Era ali que seu Ambrósio punha o nome dos netos, a saudade da esposa e a conta do mercado, tudo no colo do céu, como quem não sabe escrever carta, mas sabe conversar. No quintal, uma espada de São Jorge plantada há décadas ficava de sentinela ao lado da entrada, alta, forte, folha de guerreiro. Você viu muita coisa, minha guardiã, ele dizia, passando um pano úmido nas folhas. Viu o preço subir, viu o dinheiro ficar tímido, viu eu aprender a agradecer com menos. Numa quinta-feira, varrendo a calçada, um pontinho dourado pescou os olhos dele. Havia uma moeda pela metade na terra úmida, bem ao pé da planta. Uai, e isso aí de onde veio? Ele murmurou, pegando a moeda com cuidado de quem pega passarinho. O ano gravado era o mesmo em que ele conheceu Dona Estela, a mulher que plantou a muda ali, naquele dia de mudança, e disse rindo, "É para segurar o mal do lado de fora." Uma onda quente subiu da sola do pé até a garganta. À noite, ele colocou a moeda aos pés do retrato, acendeu 2 velas e falou com Deus como se falasse com a sala. Se é recado, eu recebo. Se é lembrança, eu agradeço. Se é promessa, eu espero. 3 dias depois, o carteiro trouxe um envelope pardo e dentro havia a resposta da revisão da aposentadoria, um valor que não vinha e enfim veio. Seu Ambrósio chorou encostado no portão recém-pintado, não pelo dinheiro apenas, mas pelo abraço invisível de quem se sente visto lá de cima. Desde então, todo mês, no dia do pagamento, ele enterrava uma moeda ao pé da planta, dizendo uma frase que tomou o gosto de oração. Eu deposito fé, e Deus paga em providência. A notícia correu pelas calçadas. Criança achava a moeda no fim da tarde, vizinho dizia que o portão tinha parado de ranger, gente pediu uma muda da guarda de folhas retas.
E seu Ambrósio, com a paciência de quem já esperou muita coisa, repetia devagar, para cada um. A moeda é símbolo, a planta é lembrança, e o segredo é a fé que trabalha quietinha. Quem confia aprende a ouvir o vento, porque sempre que o vento batia, vinha um cheiro de café e lavanda. E ele sorria, como quem reconhece passos de alguém amado. 3 vidas, 3 caminhos, um mesmo fio. A aliança entre uma folha de guerreiro e um círculo de ouro. A espada de São Jorge é como um braço de luz plantado na terra. Corta, defende, protege, endireita. A moeda é como um pequeno sol. Gira, retorna, multiplica, ilumina. Quando um encontra o outro dentro do seu gesto honesto, nasce uma ponte entre o mundo de cá e a providência de lá. Não é truque, não é pressa, não é barganha. É ritmo, é alicerce, é raiz. E é isso que você vai aprender agora, com palavras simples, com um passo a passo que não exige nada além do que você já tem. Terra, mão, respeito e constância. Você vai escolher uma espada de São Jorge saudável, de folha firme, em vaso ou no chão. Vai pegar uma moeda dourada, de qualquer valor, desde que tenha passado por suas mãos limpas de intenção. Vai cavar um pequeno espaço perto da base da planta e vai enterrar a moeda ali, com a palma aberta e a mente em silêncio. Vai falar pouco, com o coração inteiro. Guerreiro do céu, corta o mal que me cerca e abre o bom que me pertence. Que o ouro da terra encontre o caminho do meu sustento. Depois, você vai regar a planta como quem rega a esperança, olhando a água sumir na terra e imaginando o dinheiro chegando por portas que você ainda não viu. Uma vez por semana, você vai tocar a terra com os dedos e vai dizer baixinho: que a minha prosperidade cresça do jeito que essa folha cresce, firme e sem medo. Se quiser reforçar, faça isso numa sexta-feira, que é dia de limpeza e renovação. Se quiser agradecer, acenda uma vela branca por alguns minutos, não pelo efeito da chama, mas pela postura da gratidão. E não conte para ninguém. O silêncio protege aquilo que ainda está nascendo. Se esse caminho até aqui mexeu com você, faz uma pausa e fortalece a corrente. No meio deste vídeo, deixa um like para levar esta mensagem para mais gente. Escreve: eu deposito fé e colho providência. E se inscreve para a gente seguir junto nos próximos passos. Sua ação simples aqui ajuda a espalhar esta palavra e reforça o compromisso que você está assumindo com a sua própria virada. Tem algo muito importante que pouca gente entende. Não é o metal que atrai dinheiro como ímã, é o sentimento certo que você acende ao fazer o gesto. A moeda enterrada é um símbolo que fala com a parte mais profunda de você. Ela diz: eu confio, eu entrego, eu abro espaço. E quando a sua casa interior abre espaço, a vida responde com um movimento. Trabalho que aparece, dívida antiga que finalmente volta, oportunidade que cruza seu caminho sem barulho. Uma ideia simples que vira acerto. Um sim no lugar onde antes era não. A prosperidade gosta de lugar limpo e pensamento claro. Gosta de rotina que se repete com calma. Gosta de mão que agradece antes de contar. E a espada de São Jorge tem essa linguagem. Reta, firme, direta, sem curva para o medo. Você pode fazer mais 2 coisas sem complicação. Primeira, toda vez que o vento balançar a planta, diga por dentro: o caminho está sendo aberto. Isso ensina sua mente a ver sinal onde antes só havia susto. Segunda, quando o dinheiro entrar, separe um pedacinho para um gesto de bondade, mesmo que seja simples. Um pão para alguém, um remédio, um café. A moeda enterrada fala de fluxo, e o fluxo gosta de continuar. Quem segura tudo na mão, fecha a torneira por dentro sem perceber. Agora, se você quiser selar de vez este compromisso, vamos orar juntos? Feche os olhos por um instante e repita com a força que tiver, pouca ou muita, porque fé é músculo que cresce no uso. Deus vivo, que acende luz onde a gente só vê sombra. Eu coloco minha vida diante de ti. São Jorge, guerreiro do céu, corta o que me trava, defende o que é meu por justiça, devolve a coragem para eu agir. Amigo santo das mãos marcadas, intercede por mim, abençoa esta planta que pus na terra e esta moeda que ofereci com gratidão. Que a bênção que vem do alto encontre caminho na minha casa, que a porta que estava fechada seja destravada sem barulho,
que a minha mesa tenha o que precisa, e que meu trabalho volte a ser honra. Eu aceito a providência limpa. Eu rejeito a pressa vazia. Eu caminho com fé e descanso com gratidão. Amém. Talvez você sinta uma paz fina, quase como um fio de água correndo por dentro. Talvez você sinta nada agora e só mais tarde perceba que a vida mudou de direção. O que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Constância e silêncio. Toque a terra uma vez por semana. Regue sem exagero. Fale pouco, agradeça muito. E continue. Se vier cansaço, lembre das 3 histórias. Raimundo aprendeu que a espada não corta só má sorte, corta medo. Priscila descobriu que a tesoura trabalha junto com o céu quando o coração aprende a esperar. Seu Ambrósio entendeu que a providência não esquece o nome de quem cultiva a raiz com bondade. E deixa eu te contar um segredo que a vida ensina devagar. Quando a gente deposita fé no chão da própria casa, a casa muda de voz, o relógio parece menos pesado, a cozinha cheira mais de pão, o portão range menos, a conversa fica mais leve. Isso não é mágica de desenho, é graça que anda de passo humano. E se você me perguntar quanto tempo leva, eu vou dizer a única resposta honesta. O tempo que uma raiz leva para segurar a planta. Pode ser rápido como um susto bom, pode ser lento como manhã de inverno. Mas se você não arrancar a muda, ela cresce. Se você não cavar todo dia procurando a moeda, a terra devolve verde. Se você não apagar a vela de dentro, a chama encontra espaço para subir. Você também pode dar nome a esta planta. Chamar de guardiã, de guerreira, de sentinela. Fale com ela como quem fala com um amigo que está de serviço na porta. Isso não é bobagem, é jeito de treinar a alma a respeitar aquilo que você está construindo. E quando a moeda aparecer de novo, do nada, na terra ou no caixa, não corra para contar aos 4 ventos. Agradeça, devolva uma moeda ao chão e siga o seu dia. Quem guarda o segredo protege o começo. Quem divide a graça só quando ela já está forte, multiplica sem arriscar. Se você veio até aqui e sentiu que esta palavra é sua, que este caminho é seu, que esta aliança tem o seu nome, eu quero que no fim você faça mais um gesto simples e poderoso. Deixe um comentário dizendo: eu entrego a minha porta para a guarda da espada e abro meu bolso para a providência. E se inscreva para que eu possa continuar te acompanhando, orando junto e trazendo novas mensagens que sustentem a sua caminhada. Seu like, sua inscrição e sua palavra escrita mantêm esta corrente viva e ajudam a alcançar quem precisa de um empurrão de esperança agora. Guarde isto como quem guarda uma chave. A espada de São Jorge defende. A moeda atrai. E o coração fiel mantém o fluxo aberto. Você não está comprando um milagre. Você está aprendendo um ritmo. A planta cresce, a água desce. O ouro retorna, o medo recua. A cada semana, um pequeno avanço. A cada folha nova, uma pequena resposta. E quando o dinheiro chegar, e ele chega quando encontra a casa arrumada, faça o que os 3 fizeram. Agradeça, use com sabedoria, abençoe antes de gastar e nunca deixe de regar. Porque o que é seu não se perde quando está amarrado ao alto. Se a noite vier com pensamentos escuros, faça de novo a oração em voz baixa. Imagine o cavaleiro de luz tocando a terra do seu quintal e a lâmina brilhando sobre o seu telhado. Imagine a moeda no escuro, deitada como uma semente que já decidiu nascer. E durma com essa imagem no peito como quem dorme com a certeza de que amanhã vai chegar. Ela chega, e quando chegar, você vai estar diferente, porque quem pratica a fé simples ganha um outro tipo de força, aquela que não quebra com vento nenhum. Antes de eu me despedir, fica este último convite, dito com carinho e verdade. Se esta mensagem acendeu coragem em você, se te deu uma direção, se te lembrou que o céu ainda se lembra do seu nome, não saia sem deixar seu like, sem se inscrever e sem escrever nos comentários a sua palavra de compromisso. É assim que a gente mantém a roda girando, é assim que a gente sustenta o bem, é assim que a providência vai abrindo caminho de casa em casa, de mão em mão, de coração em coração. Que a sua moeda encontre raiz, que a sua espada fique de pé, que a sua mesa tenha o que precisa e que a sua vida seja um testemunho tranquilo de que o impossível se dobra quando a fé trabalha junto com a terra. Amém.